Sou Vanessa, sócia da Ponte a Ponte, nós somos, né, um dos principais parceiros aí do Desafio Universitário, e a gente está fazendo toda a execução desse desafio, né? E a Thelma, que está aqui comigo, né, também um dos parceiros prioritários aí do desafio, ela vai contar bem rapidinho, né, o que é também a OEI, e aí pode falar muito rapidamente de alguns prêmios que vocês também já fazem, tá? E aí a gente volta para explicar a diferença de prêmio, edital e desafio. Bom, então obrigada, Thelma, por favor, pode se apresentar. Eu que agradeço o convite por participar aqui nessa live e essa conversa bem descontraída sobre premiações, concursos, editais. Eu sou Thelma, eu sou gerente de projetos da OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. A OEI é uma organização de 70 anos, esse ano está fazendo 71 anos, e no Brasil a gente fica em Brasília, o escritório fica em Brasília, e a gente trabalha nas temáticas de educação, ciência e tecnologia e cultura. Então, dentro dessas temáticas, a gente desenvolve diversos projetos, concursos e várias outras ações, sempre em prol de políticas públicas que ajude a população, que a gente consiga desenvolver ações de benefício e para alunos, estudantes, gestores, para um público bem variado e diverso. Então, a OEI é parceira desse projeto lindo, que é o Desafio Universitário pela Primeira Infância, né, a primeira edição, que eu espero que seja a primeira de muitas, né, a gente espera, né, Vanessa? E que a gente possa também levar essas experiências que o Brasil faz aqui, que a gente possa levar também para a Iberoamérica. A gente é um organismo ibero-americano, então a gente tem escritório em quase todos os países da Iberoamérica, nossa sede fica em Madrid, então a gente tem muito intercâmbio de experiências, são ações que dão certo aqui no Brasil, a gente tenta levar para os outros países, e muitas vezes lá também dão certo, e a gente traz experiências de fora. Acho que essa capilaridade que a OEI tem é muito importante no desenvolvimento desses projetos, dessa primeira edição, projetos que a gente está piloto, testando, e que espero que dê certo, que a gente também possa avançar. Então, a OEI faz isso, eu sou a Thelma, e a gente vai conversar um pouquinho de 15 anos que eu estou na OEI, de 15 anos de experiência fazendo premiações, vendo alguns erros e vendo muitos acertos. Então, acho que é nesse sentido que a gente pensa em ajudar, né, quem quer se inscrever, quem quer se aprofundar um pouquinho mais nos conhecimentos. Legal, obrigada. Se você quiser comentar rapidinho já quais são alguns dos principais prêmios que vocês já fazem, porque depois a gente vai focar no desafio mesmo, né? Perfeito. Então, assim, a gente tem 2 que estão abertos, que é bem interessante para o público que está nos assistindo. A gente tem o prêmio de gestão escolar. É um prêmio que é para gestores, mas só que a gente ampliou esse ano, está atendendo toda a equipe educativa da escola. Então, serve também para o professor, para o pedagogo, para toda a equipe que está trabalhando e vendo algumas iniciativas diante da pandemia, né? Quais são as soluções que a escola encontrou para continuar com o aprendizado, para não desmobilizar os alunos e professores. Então, é um prêmio que está aberto. Então, todas essas informações que eu vou passar aqui para vocês, e até do desafio, está lá na página da OEI, oi.org.br, tem todas essas premiações. A gente tem prêmio, e temos um também que é de cultura, que é para novos roteiros originais, né? São para estreantes nessa área de roteiristas. Então, é um prêmio também que está aberto para a área de cultura. E a gente tem vários prêmios ibero-americanos, naquela lógica que eu estava contando aqui para vocês, né? São premiações como o Prêmio de Educação em Direitos Humanos, começou no Brasil, e aí os outros países, pela temática muito emergente de direitos humanos, também estão fazendo. Então é um prêmio que se tornou ibero-americano. Todos os países que compõem a OEI, sua maioria, fazem a premiação de Prêmio Educação em Direitos Humanos. E aí a gente faz uma premiação depois nacional e depois ibero-americana, né? A gente tem o Prêmio Professores do Brasil, que faz 2 anos que não está acontecendo, mas é um prêmio também de vasta experiência, teve 12 anos de atividade. Prêmio Viva a Leitura, também de leitura, Prêmio Jornalismo do INEP. Então, tem várias premiações em várias temáticas, porque a gente acredita, como a gente acredita no desafio, que a gente conhecendo essas experiências, esse mapeamento dessas experiências, a gente consegue replicar, dar ideias para os outros poderem também
se manifestar através das suas ações. Então, todas essas ações pedagógicas, essas iniciativas culturais, de leitura, dessas várias temáticas que a OI trabalha, é muito importante porque dá reconhecimento, e isso aí alavanca as experiências. Então, uma experiência que é conhecida nacionalmente, ganha uma premiação, ela já é vista com outros olhos. Isso aí é incrível, porque aí ela já consegue patrocínio mais fácil, ela já consegue uma interferência em alguns setores mais tranquilamente, porque é uma experiência que já passou por um crivo, como a gente vai ter no desafio de especialistas, de jurados. Então, ela já tem um selo de qualidade, né? Ela já tem um reconhecimento, né? Então, todos esses prêmios que a OI executa e tantos outros que a gente apoia institucionalmente são experiências que a gente acredita que podem mudar a vida das pessoas, podem mudar a vida de um setor, né? Que é muito interessante. Se deixar, eu vou ficar falando aqui, não vou parar. Não, legal, vamos cortar. Porque assim, a gente fala muito nesses termos, né? Prêmio, desafio, edital, mas será que quem está assistindo sabe a diferença? Então eu vou começar falando um pouquinho disso, tá? Então, quando a gente fala num edital, o que a gente quer dizer com isso? Né? Normalmente, um edital ele é uma chamada pública, que a gente fala, assim, numa chamada, ou seja, é publicado um regulamento, né, em que as pessoas vão se inscrever. Normalmente, um edital ele é para execução de um projeto ou para prestação de um serviço, né? Então, muitas vezes é até mais ligado a um órgão público, ao governo, ou mesmo, né, a alguma empresa ou fundação, mas normalmente, quando a gente fala num edital, a gente não está falando muito em reconhecimento, né, como um prêmio, e sim a gente está falando numa prestação de serviço. Vai ser, alguma empresa ou organização vai ser selecionada por um valor X para prestar um determinado serviço. Quando a gente fala em prêmio, aí sim a gente está falando de um reconhecimento. E, em geral, um prêmio, a gente está olhando muito para o passado, né? Falando reconhecer algo que já foi feito. Então, alguns dos prêmios, tanto que vocês fazem, como outras organizações, muitas vezes eles vão estar olhando, né, o que uma organização, uma empresa ou uma universidade já desenvolveu de legal, de bacana, e por que ela merece ser reconhecida. No caso aqui, a gente está falando do desafio universitário, né? Por quê? Qual que é a diferença, então, de um desafio para um prêmio? O desafio ele tem um pouco dessas duas características, né? Ele também é um reconhecimento, né, de uma ideia legal, de uma iniciativa, de um projeto que a gente acredita, mas ele também não reconhece algo que já foi feito, ele não está reconhecendo o passado, ele está com olhos aí, com vistas ao futuro, né? Então a gente está lançando um desafio porque a gente quer, né, apoiar alguns projetos a saírem do papel, né? Então o desafio universitário, ele tem um pouco dessas duas características, né? É um pouco de um edital, porque a gente vai proporcionar e vai ajudar a executar um projeto, mas também ele tem uma característica aí, né, de tentar realmente reconhecer uma ideia, uma iniciativa legal aí dos alunos, dos professores, né? Então, por isso que a gente está falando em desafio e não num edital ou num prêmio, né? E o que é importante a gente pensar, né, especificamente no desafio universitário aqui, né? Qual foi o nosso objetivo com isso, né? O objetivo da NUP, da própria Ponte a Ponte, de todos os parceiros, né? Como a Fundação Bernard Van Leer e a OEI. Então, a gente quer o quê? Trabalhar, né, em prol da primeira infância. Por quê? Porque a gente acredita que hoje, assim, o tema da primeira infância ainda é um pouco desconhecido, né? Muitas vezes a gente fala em primeira infância, as pessoas nem sabem exatamente o que é, acha que é só, sei lá, o cuidado com a criança, esquece que, né, a questão da gestante também faz parte, ou acha que a gente está falando exclusivamente de educação, mas não, né, qualquer área, né, tem a ver com a questão da primeira infância também. Então, quando a gente fala em primeira infância, a gente está falando dos primeiros anos, né, de uma criança, aí, do 0 até os 6 anos, mas não exclusivamente do bebê ou da criança. Passa por todo esse ecossistema, desde a gestação, né, da mulher, todos os cuidados que ela tem que ter nesse período, né, passa pelo companheiro, né, pela família como um todo, e vai para outras questões que é a própria cidade, a sociedade, né? Então a gente tem no desafio aqui duas grandes linhas, né, que a gente está falando de parentalidade e de cidades amigas das crianças. Então esses são os macrotemas que a gente está abordando aqui dentro, né, desse guarda-chuva, que é falar de primeira infância, né? E quem que pode se inscrever aqui? Você lembra? Sabe quem que pode se inscrever nesse nosso desafio? Só vou reforçar, assim, a gente não é especialista em primeira infância, né? A OI tem especialistas em primeira infância que vão trabalhar
que esses dois temas que a Vanessa falou, né, a gente não é especialista, mas a gente está tão imbuído desse desafio que a gente acaba sabendo, entendendo e ajudando todo mundo. Então, esse desafio é especialmente para instituições de ensino superior, ou públicas ou privadas. Então, qualquer instituição de ensino superior, federal, municipal, estadual, qualquer instituição de ensino pode se inscrever, qualquer curso, né, da graduação, bacharelado, tecnológico, licenciatura, podem se inscrever. O que a gente pede? O mínimo que um professor, né, um docente, com 2 alunos dessas instituições que tenham, que é por isso que a Vanessa falou, desafio, que tenham ideias inovadoras, não precisa ser inovadoras, que tenham ideias que vão ajudar em soluções para fora da comunidade acadêmica, né, para a comunidade, para o entorno, para a população. Então, muitas vezes, esses alunos têm muitas ideias, eles pensam soluções e que pode um professor também achar interessante e escrever. Então, pode ser a ideia que seja executada o ano que vem, né, 2021, essas ideias, mas caso já tenha alguma iniciada, mas que o escopo seja ampliado, né? Então, que a gente tenha a ideia que vá ampliar. Então, começou agora, mas a ideia é que amplie para o próximo ano. Então, a ideia do desafio está aí, né? É colocar essas ideias, esses trabalhos, esses projetos desenvolvidos na academia, que é o berço, né, de tudo, possam ser realmente postos em prática na temática da primeira infância, e na temática nessas duas abas que a Vanessa falou, e que aí sim possam surtir efeitos para a comunidade, né, que possam trazer benefícios para a comunidade no que toca à primeira infância, né. E por que a gente, né, pensou assim num desafio universitário, né? Justamente porque a gente imagina que qualquer profissão, independentemente, né, de trabalhar com pedagogia, com saúde da criança, não importa qual, vai ser super relevante, né, que os profissionais já sejam formados com essa mentalidade de uma preocupação com a primeira infância. Até por isso a gente está valorizando muito que as inscrições, né, sejam interdisciplinares, sejam de vários cursos juntos, né? A gente, claro, valoriza inscrições na área de pedagogia, pediatria, né, tudo que seja diretamente ligado à infância, à criança, mas que também a gente quer muito receber projetos, seja de engenharia, de arquitetura e urbanismo, de comunicação. A gente imagina que todos os cursos, independentemente de qual seja, principalmente se conseguirem trabalhar em conjunto, seria ainda melhor, conseguem propor, né, algumas soluções, algumas ideias aí para melhorar a questão da primeira infância, né? Então, esse é o objetivo principal aí do desafio. Bom, e aí aí até depois a gente vai entrar mais detalhadamente, né? Mas as ideias de projetos que muitas vezes nós estamos falando aqui, né? O que inscrever, o que eu posso participar, com o que eu posso participar, como é que eu vou saber se essa experiência atende ou não ao que o desafio está pedindo, né? Então, vamos chegar nisso agora, esse é o nosso ponto. Até no site desafiouniversitario.com.br, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui, né, Vanessa? Está no site do Desafio Universitário. Exato. Lá tem muitas informações e tem muito essas propostas, né? O que eu posso, como eu posso participar, o que eu posso, qual o tipo de... Exatamente. Não, nós fizemos um roteirinho, eu e a Vanessa estamos seguindo o roteirinho aqui, né, Vanessa? E aí eu vou só dar exemplos aqui aleatórios, então pode ter bem mais exemplos, né? Vocês podem, os alunos e professores podem ter outros, mas que pode ser produção de material de audiovisual sobre o tema, para disseminação gratuita, então produção de material didático ou material informativo sobre a primeira infância, que muitas vezes, como a Vanessa falou, essa temática não é ainda tão difundida. Então, se algumas instituições de ensino com seus alunos estão desenvolvendo material interessante, legal, ou material informativo, pode também, alguma estratégia de monitoramento e avaliação de programas, né, e de políticas de parentalidade. Então, se vocês estão trabalhando
com algum projeto que fazem, que tem essa avaliação já de que está dando certo ou que precisa melhorar, também pode se inscrever. Proposta de parcerias público-privado com prefeituras, né, para instalação de trocadores em banheiros, né, banheiros públicos geralmente não tem trocadores, né, e isso aí as mães... e os pais também, né, lembrar que não é só no banheiro feminino que tem que ter, né? Tem que ter em todos, né? Não, eu vi ali algumas mães entrando, até amigas da minha filha que tem nenê pequeno, etc. Então, isso aí depende, né, para todas as faixas etárias também, né? Independente, trocador para os pequenos, mas toda a acessibilidade em banheiros. E também espaços de lazer ao ar livre, eu acho que também pode ser que tenha propostas bem interessantes para todas as faixas etárias, mas brinquedos acessíveis, ou de cultura. Então, assim, ó, tem muitas ideias, ali no site tem muitas sugestões de ideias, e eu acho que vão aparecer muitos inscritos, espero, no desafio, com ideias bem interessantes. E que nem eu disse, assim, não precisa ser uma ideia inovadora, revolucionária para participar de um prêmio. Muitas vezes as pessoas deixam de participar, achando assim, não, mas a minha é muito... Mas muitas vezes as soluções simples era o que estava sendo procurado e dá efeito, né? E dá resultado. Então, ideias de desafios, eu acho que vocês, quem tiver interessado, depois procurar no site, mas tem soluções, né, para vários, todos os serviços de primeira infância, políticos, o que for, para a primeira infância. Reforçando que o desafio é para a primeira infância. Exato. E aí você deu muitas sugestões aí, né, de quais são os projetos que podem ser aceitáveis. Pegando esse gancho, vamos falar um pouquinho de critérios de elegibilidade e critérios de avaliação. Será que quem está assistindo sabe a diferença, o que é cada coisa, né? Normalmente confunde um pouco, né? Então vamos primeiro, o que são critérios de elegibilidade? Né? São aqueles que o que define quem pode e quem não pode se inscrever. É como se fosse uma nota de corte num vestibular. Então, são alguns critérios que vai estar do tipo sim ou não, né? Pode ou não pode, tá? Então, esses critérios são aqueles que não tem muito como burlar, né? É o primeiro corte, realmente é o primeiro filtro, né? Vamos dar uma olhadinha, então, em quais são alguns dos critérios do desafio universitário, né? Então, quem que pode se inscrever, quem que não pode, né? Então, as ideias podem ser as mais variadas possíveis, né? Como a gente falou, pode ser de qualquer curso, mas tem algumas regras, né? Algumas limitações que quem vai se inscrever tem que estar seguindo, né? Então, o primeiro deles é que os grupos têm que ser formados por pelo menos um professor e 2 alunos da graduação, tá? Então, esse é o mínimo, né? Pode ter 5 alunos, pode ter 2 professores, 4 professores, 10 alunos, isso não importa muito, mas no mínimo, então, quem vai se inscrever é um grupo, né, com um professor da graduação e 2 alunos também da graduação. Por que graduação e não pós-graduação? Porque o objetivo do prêmio, nesse primeiro ano, né, desafio, desculpa, nesse primeiro ano, foi justamente, né, fomentar essa discussão com quem está começando, né, uma carreira, está começando a se formar, está estudando isso agora, e não com quem já é formado, né? Então, nada impede que o estudante de pós-graduação também se inscreva, mas ele vai ter que estar em parceria com alunos da graduação e um professor da graduação. Também o professor pode atuar nas 2 esferas, mas prioritariamente, né, é um projeto de extensão, aí é um projeto universitário de graduação, tá? Então, essa é a primeira regrinha aí, né? Então, no mínimo, quem vai se inscrever tem que ter um professor responsável que atue na graduação, com pelo menos 2 alunos também da graduação, tá? Então, a gente recebeu muitas dúvidas aí, mas eu dou aula na pós, eu posso me inscrever, ou eu sou aluno da pós, né? Então, assim, também pode, né? Então, pode ter 2 professores, um da graduação e um da pós, ou o professor da graduação também atua na pós, não tem nenhum problema. Mas não pode se inscrever somente, sei lá, um aluno de mestrado com o orientador dele, por exemplo. Isso é um critério de elegibilidade, né? Então, quem pode se inscrever são alunos e professores de graduação, tá? Esse é o primeiro ponto importante aí. Vocês vão ver no site também que tem alguns outros critérios lá, né? Um deles, por exemplo, é a questão de nota, né, de qualificação do MEC, né? Então, aquela avaliação que anualmente as universidades passam, nas faculdades. Então, a gente está pedindo, né, nota mínima aí de 3, né? Então, no curso ou da faculdade, né, a nota mínima que precisa ter é 3 nesses exames aí do MEC, né?
Então, esse também é um outro ponto, né? Se a faculdade universitária tiver com uma nota inferior a essa, ela não vai ser aceita no desafio. Então, esse é um critério de elegibilidade. É sim ou não, né? Tem que atender esses critérios. A gente não vai passar por todos eles aqui, porque, na verdade, o ideal é ler no regulamento direitinho, mas é só para entender. Quando a gente fala de critério de elegibilidade, a gente está falando de quem pode e quem não pode se inscrever, tá? Então, fica claro porque é o primeiro filtro, assim, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar ou por e-mail para a gente, ou escrever aqui, no final a gente tenta fazer, né? Deixa eu ver, já chegou uma aqui. Se o aluno faz pós e uma segunda graduação, pode, tá vendo? É que são tantas variáveis, né, que é difícil. Então, se a pessoa estiver regularmente matriculada num curso de graduação, não importa se ela já fez uma pós-graduação, ou se ela está no paralelo nas duas, pode, não tem problema, né? Então, tem que estar regularmente matriculado numa graduação, tá? Então, esse é um dos primeiros pontos aí para a gente considerar, tá bom? Então, de elegibilidade, você quer comentar mais alguma coisa? A gente passa para os de avaliação já. Só reforçando que as instituições de ensino superior que não são cadastradas ou não têm a nota do Ministério, do Governo Federal, né, pode ter equivalente, quando for do Estado ou do município, tem que ser, aí tem um site que vai mostrar direitinho, tem que ter uma equivalência em nota 3, né? Então, o curso e a instituição, então, a nota mínima tem que ser 3, né? Se não tiver 3, tiver 2, não pode. Não pode. É isso que a Vanessa diz. Infelizmente, está no edital, está no regulamento, está nas regras, são para ser seguidas, né? Então, prestar atenção nisso. Porque senão tu faz o maior esforço, te inscreve, e aí numa daquelas pequenas, né, que nesse caso tu não consegue seguir adiante. Exatamente. Então, assim, nossa primeira dica, recomendação é ler o regulamento, né, que está disponível no site, pode baixar e prestar muita atenção nesse bloco aí, né, de critérios de elegibilidade, porque é quem indica, né, quem pode e quem não pode se inscrever, né. Uma outra que a gente lembrou aqui, alguém perguntou se os alunos, como o projeto vai ser no ano que vem, só se os alunos precisam continuar matriculados no ano que vem. Sim, precisa. Então, não pode ser alunos que se formam esse ano. Mesmo que a gente esteja inscrevendo o projeto esse ano, em função do contexto da pandemia que a gente está vivendo, ele vai ser executado no ano que vem. Então, o aluno, pelo menos esses 2 mínimos, tem que estar regularmente matriculados no ano que vem. Eles não podem ser do último ano agora. Pode ter formados já que façam parte da equipe, tá? Mas minimamente um professor e 2 alunos de graduação que, no mínimo, no primeiro semestre do ano que vem, ainda precisam estar, né, na atividade, precisam estar na graduação ainda. Bom, então, critérios de elegibilidade. Vamos agora falar um pouquinho de critérios de avaliação, ou os critérios, né, de seleção. Todo mundo aí deve saber. Na avaliação, a gente vai dar uma nota, né, em geral, ou um conceito, ou uma escala. Então, quando a gente fala, né, em critérios de avaliação, a gente está, de fato, comparando, avaliando de acordo com os critérios, né, que foram pensados, como que a gente, né, dá uma nota, realmente, dá um conceito para cada um dos projetos que a gente recebe, né? Podem ser variados de acordo, né, de um desafio, de um prêmio para o outro, pode ser nota de 0 a 10, pode ser nota de 1 a 4, de 1 a 5, pode ser conceito, pode ser uma escala. No caso do desafio aqui, a gente dá notas de 1 a 4, tá? Então, 1 seria, né, não se aplica ou não atende minimamente. 2, né, um regular, atende parcialmente. Uma nota 3 é um projeto bom, né, atende o que a gente espera. E o 4, né, o excelente, né, isso que a gente realmente gostaria de implementar, tá? Então, vamos falar um pouquinho de quais são os critérios do prêmio. Você quer comentar, Thelma? Você está aí com eles abertos? Estou comentando. E esses critérios que a gente vai falar agora de avaliação é muito interessante para quando tu está escrevendo o teu projeto, quando tu for inscrever teu projeto para um prêmio, para algum concurso, alguma coisa, presta atenção no que ele vai ser avaliado. Isso é uma dica. Exato. Porque aí tu já diz assim, eles vão avaliar a capacidade de promover a interdisciplinaridade. É um dos critérios. Então, se o meu projeto, eu consigo atuar com 3, 4 disciplinas em conjunto, se eu consigo atuar com 2 disciplinas, isso é bom que fique claro, que coloque no projeto para a pessoa, para a comissão de seleção, quando estiver avaliando, ela consegue visualizar claramente, entendeu? Então, uma dica assim, olha, então, um dos critérios, esse é o critério 1, capacidade de promover a interdisciplinaridade. Então, quando escrever, pensem
em quantas disciplinas vocês estão envolvendo, se é mais um curso de graduação ou é um curso só de graduação, quais as disciplinas, pode ser do mesmo curso, mas quais as disciplinas, então, para vocês pensarem nisso. Critério 2, comprometimento com a perenidade da iniciativa. Então, se essa iniciativa tem a perspectiva de durar muito tempo, ao longo do tempo, qual é o poder dela ficar, se é uma política que pode continuar 1, 2, 3 anos ou não. Aconteceu em 4, 5 meses e acabou, não tem como. Então, isso é algo também que é muito avaliado em vários prêmios, né? Esse potencial da experiência perdurar, né? Ela ficar além do tempo que foi pensado, né? Que ela possa durar mais tempo. Critério 3, potencial de impacto da solução apresentada, né? Então, essa iniciativa que vai ser inscrita, esse projeto que está sendo pensado, qual é o impacto no público-alvo. Então, aqui nós estamos falando da primeira infância. Então, eu estou pensando em alguma solução, em algum projeto que vai impactar a vida de 0 a 6 anos, da primeira infância, né? Então, qual é o potencial de impacto? Se tem muito impacto, se isso aqui vai dar muito impacto, pouco impacto, então isso também é levado em conta. Critério 4, o efeito multiplicador, que é muito interessante, que é a replicabilidade. Que potencial essa experiência tem para ser replicado por outros agentes? Então, se é um curso de graduação, os alunos estão fazendo com o professor, se aquela experiência pode ser replicada para outros cursos ou outras comunidades, a maneira como ela pode ser implementada em outras situações, né? Qual o potencial dela de multiplicar, né? A multiplicação. E o último, inovação. Então, soluções novas para os problemas sociais que a gente, né, conhece e estão aí dados, né, que sejam efetivas, eficientes, sustentáveis, que façam a diferença na vida da primeira infância. Então, quem for avaliar a experiência de vocês que vão se inscrever, vão pensar nesses 5 critérios que estão bem descritos no site, mas a dica é que quando o professor, o aluno, for inscrever, for colocar o seu projeto no papel, pense nesses 5 critérios, Vanessa. Exatamente, é super importante porque é baseado nesses critérios que a gente vai escolher os finalistas, né? Então, às vezes a iniciativa pode ser muito legal, mas se ela não atender esses critérios, ela vai acabar tendo uma nota mais baixa, né? Então, específico, não quer dizer que o projeto seja ruim, ou seja, um é melhor que o outro, o que significa que para esse desafio especificamente, que tem estes critérios que foram selecionados, um projeto está mais adequado ou não, ele é mais aderente a esses critérios ou não, né? Então, interdisciplinaridade, perenidade, ou seja, né, se ele vai se manter ou não, potencial de impacto, efeito multiplicador, a capacidade de ir para outros lugares, e inovação. Lembrando que quando a gente fala em inovação, não necessariamente a gente está falando de tecnologia, né? Pode ser uma tecnologia social, pode ser uma nova forma de fazer, de resolver um problema que, assim, não necessariamente a gente está falando de um site, uma plataforma, um aplicativo. Pode ser, super legal se vier, mas não especificamente tecnologia, né? Inovação é algo muito mais amplo, ok? Então, a gente falou dos critérios de elegibilidade e dos critérios de seleção. São 2 pontos fundamentais aí para qualquer um que for se inscrever, seja no nosso desafio, seja em qualquer outro, ok? E agora a gente vai começar uma parte aí de 5 dicas para uma inscrição de destaque. Pega aí o bloquinho para anotar, porque são algumas dicas que a gente já veio aí de várias outras avaliações que a gente acha super importante, né? Então, o primeiro bloco que a gente fala de dicas é sobre planejamento e organização, né? O que a gente quer dizer com isso? Assim, procura planejar a sua inscrição, né? Trata realmente como se fosse um projeto, assim, coloca um foco, um cronograma, um objetivo, né? Por quê? Porque não só o nosso, mas qualquer outro projeto que você for inscrever, não é uma coisa que você faz em 10 minutinhos, em 15 minutos, né? Vai exigir um certo trabalho, um certo tempo. Você tem que sentar, planejar, pensar,
né, qual é a melhor forma de eu colocar no papel, né, as minhas ideias, seja um projeto já existente ou que ainda eu estou criando. Então, é algo que demanda algum trabalho, né, de no mínimo estruturar esse texto, responder as perguntas do formulário, né, enviar. Então, precisa se pensar assim para não deixar para a última hora, né? Porque a gente sempre fala, deixou para a última hora. Oi? Mas sabe que quando tu escreve a tua prática, quando tu for botar no papel, que é o ideal, que nem tu diz, pensar antes de botar no papel, tu também já está fazendo uma reflexão de todo o projeto que tu pretende desenvolver. Então, muitas vezes, alguns outros prêmios de professores, gestores, etc., assim, mas à medida que tu escreve, tu já está refletindo, tu já está pensando no que tu vai colocar em prática ou no que tu já fez, na tua prática pedagógica, principalmente quando a gente fala de premiações, de prêmios para professores. Então, é o momento que tu tem eu sei que dá trabalho, não é fácil, né? Todo mundo vou ter que escrever para concorrer, para botar assim. É difícil, não é fácil. Elaborar um projeto ou escrever, claro, é difícil, mas vale a pena, porque aquilo ali fica depois e tu já vai reformulando e refazendo. Então, essa ideia, Vanessa, que tu dá de primeiro pensar, escrever, colocar as ideias antes de já partir para a inscrição é muito importante, porque aí tu já reflete, já vê o que precisa ser mudado, e isso aí na tua prática depois, quando tu com o teu professor, ou quando tu é aluno, aquilo ali tu vai utilizar depois, não é tempo posto fora. Tu escrever o que tu está fazendo, tu refletir sobre a tua ação é muito importante e é um legado, tu deixa, isso é muito legal. Desculpa interromper, mas inclusive, só para imagina, a gente sempre sugere também que todo mundo assim, guarde as inscrições, né, de um ano para o outro, porque elas podem servir, se por acaso, né, não for aprovado no primeiro ano, eventualmente num segundo ano, dá para utilizar alguma parte do texto, não dá para copiar e colar, que a gente vai falar disso na sequência, mas sempre dá para utilizar, né, alguma coisa que você já colocou no papel, né, já estruturou mais ou menos, sempre serve para um próximo desafio, um próximo prêmio, né? Regra mais importante, não deixar para o último dia, né? Todo brasileiro adora deixar para o final, mas lembrando, quase tudo, todo tipo de inscrição é online, você vai ter que entrar numa plataforma, entrar no Forms e preencher. Tudo pode acontecer, né? Ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Internet vai cair, computador vai travar, a luz vai acabar, tudo pode acontecer de errado, né? Se deixar para a última hora. Então, evite ao máximo, né? Não precisa fazer no primeiro dia, mas não faça no último, né? Faça o possível para, né, a gente, no caso do desafio universitário, está aberto aí até 16 de agosto, né? A gente tem um mês ainda para fazer, exatamente um mês, tempo de sobra aí para estruturar, né? Articular com o professor, com outros alunos, né? Com o grupo, pensar no que a gente quer fazer, mas não deixe para se inscrever na última hora, né? Não é nem para fazer com pressa, mas também não é para deixar para o final, porque tudo pode dar errado, né? Vai travar o computador, vai acontecer alguma coisa e você não vai conseguir mandar a sua inscrição, né? Então, primeira dica, planejamento, organização, trata como um projeto mesmo, né? Cronograma, foco, quem vai fazer o quê? Quem vai fazer a inscrição de fato? Quem vai ser o ponto de contato com a organização? Né? Mesmo depois de ter enviado, a gente vai pedir alguns documentos, quem é que vai ser o responsável por isso? Defina desde já, e aí tudo flui mais fácil. E até quando for redigir, pensar assim, ó, tu pode compartilhar isso. Como é um projeto, desafio, são 2 alunos, o professor, também essa parte de conjunto eu acho muito importante. A gente colocar as ideias, né, e refletir sobre o que tu está pensando em elaborar, o que está pensando, como pode melhorar, cuidar muito ao escrever, cuidar nos erros, porque como é projeto, não precisa ser claro, a gente não quer nada perfeito, mas são cuidados mínimos que a gente, que quando participa de comissão de seleção, a gente fica tão triste, porque é um projeto, tinha tudo, mas tu vê vários errinhos, tu vê várias coisas que poderiam ser melhorados, né? E é claro, assim, não é copiar e colar, não, sabe? Pensar nessas coisas para não... Porque aí o teu projeto cai um pouco na avaliação, né? Então, eu acho que esses cuidados que tu tem que ter, e já que vai ser com 2 alunos, professor, eu acho que pode compartilhar, pode ser escrito a várias mãos, pode ser repensado, mas, claro, tem que ter essa interlocução de quem vai inscrever, ficar, como a Vanessa disse,
no ponto focal com a instituição, que é muito importante também, né, Vanessa? Sim, exato. Esse é o segundo ponto que a gente traz, né, desse cuidado na inscrição em si, né? Ainda mais sendo, né, um desafio universitário pela primeira infância. Ou seja, tem que tomar cuidado com revisão de texto, né? Você não está mandando nada muito errado. Claro, não precisa ser professor de português, assim, mas né, minimamente tem que estar bem estruturado, né? Tem que tomar cuidado aí se não tem nada, né, muito absurdo escrito, mesmo erro de digitação, que às vezes até realmente trazem uma aparência aí de uma certa negligência, nem revisou, mandou de qualquer jeito, né? Então é super importante esse tipo de conteúdo também, e mais ainda, né, do estar respeitando, né, o que foi perguntado, né? Então, se perguntou do objetivo, você tem que falar do objetivo, não é para você contar toda a história do projeto. Se perguntou do impacto, do potencial de impacto, você tem que responder isso, não é para falar, né, do que você imagina, de qualquer outra coisa. Então, evitar ao máximo fugir do tema, fugir do assunto. Ser bastante, né, assertivo nas perguntas. Tá? Mas aí, nesse tema, eu acho que quem lê com o edital com cuidado, já vê várias dicas do claro. Assim, para não fugir do tema, né, como falasse. Quem lê, assim, ó, quando tu está disposto a te inscrever, a tua experiência, o professor está dando apoio, os alunos querem se inscrever, vamos ler com calma, vamos destacar. Isso aqui é o que eles estão pedindo. Então, vamos focar nisso, porque o edital dá várias dicas do que é. Uhum. É para a primeira infância, é para isso, é isso. Os 2 temas, tem que ser parentalidade, tem que ser... Então, tem que seguir o que pede o edital. Tu está te inscrevendo para esse edital específico, tu não está te inscrevendo para outras ações. Por mais que tu desenvolva outras ações, que tu tenha outros projetos, tudo bem. Mas foca... Então, a parte do projeto que interessa para esse desafio é essa, então eu vou focar nisso. Perfeito. Exato. Esse é o nossa terceira dica, né? De informação e análise. Ou seja, é conhecer muito bem, né, o edital, o regulamento para o qual você está se inscrevendo. Né? Por mais que existam lá vários prêmios aí ligados à primeira infância, ligados à educação, ligados à arquitetura e urbanismo, você tem que se inscrever pensando nesse aqui, né? O que esse prêmio está valorizando, quais são os critérios que estão sendo considerados aqui. Então, qual que é o perfil de projeto esperado por esse prêmio aqui, né? O que a gente está buscando, né? Então, tenta realmente conhecer em detalhes, né? O que no caso aqui do desafio universitário, qual é o tipo de projeto esperado? O que a gente espera, né, receber e que vai ter uma avaliação melhor, né? Então, procura, assim, pesquisar, né? Quem que está desenvolvendo? Quem que é a ANUP? Quem que é a OEI? Quem que é a Fundação Van Leer? O que eles privilegiam? O que eles estão, né, com expectativas de receber para a gente, né, fazer um projeto que realmente atenda, né? Então, só retomando, primeiro ponto aqui, planejamento e organização. Segundo ponto, né, a questão da inscrição mesmo, cuidado com a inscrição, com a própria linguagem, né, inclusive, outro ponto importante, data, cuidado para não errar datas, às vezes ela pode ser eliminatória. Não é o caso aqui no desafio universitário, mas tem alguns que exigem, sei lá, ou idade, limite, mínima e máxima, ou exigem um período mínimo, né, de execução do projeto, né? Aqui, por exemplo, né, o que vai pegar é a questão da nota. Se você errar a nota lá do MEC, talvez seja eliminado, né? Eventualmente a sua organização, a sua faculdade tem um conceito 3 ou superior, se você digitar errado, já vai ser eliminado, né? E, terceiro ponto, né, essa informação, essa análise do desafio em si, do prêmio, né, do que a gente está realmente buscando. Okay? Um quarto ponto são alguns cuidados no pós-inscrição, né? Então, não é só mandar no prazo, tem que ficar de olho depois também, né? Porque muitas vezes tem mais de uma fase. O nosso mesmo, aqui a gente tem uma primeira fase, que vão ser selecionados um grupo aí, né, de pré-finalistas. Eles precisam mandar alguns documentos que são avaliados até pelo jurídico, né? Não é nem... São coisas separadas, assim. Tem uma avaliação do projeto em si, tem uma avaliação aí, né, do departamento jurídico, que pede uma série de documentos, e numa etapa mais para frente ainda, a gente vai ter também uma apresentação oral, né, o pitch, que é essa parte que aí já é para um grupo de jurados, né. Então, assim, para todas as etapas, né, os candidatos têm que se preparar igualmente bem, né, não pode ser só, eu fiz um projeto super legal, mas aí depois eu esqueço de olhar o e-mail, eu não respondo, né, acaba passando, perco a próxima data. Então, é um cuidado aí em todas as fases, toda a etapa, né, de inscrição. E uma última dica de comunicação. O que você pode me falar disso aí, de boa comunicação? Então?
O que eu acho assim, ó, como esse prêmio tem várias etapas, né? Ficar atento quem se inscreveu ao seu e-mail, o e-mail cadastrado. Então, sempre a inscrição, preste atenção nos dados que tu vai inserir, tanto o telefone ou e-mail, para estar atento, porque é a comunicação oficial. Então, se a organização vai entrar em contato, tem que ser por aquele e-mail que tu cadastrasse. Ah, mas desativou, mas eu não uso mais. Então, informa. Então, tem um canal aberto no site do desafio que vocês podem também, até depois, entrar em contato, se mudou o e-mail, se aconteceu alguma coisa, mas o importante é não olhar qual fase, se passou, se não passou, para ir se preparando para todas as fases que tem o pitching, esse que precisa, é oral, tu tem que ensaiar, que geralmente a gente está recebendo trabalhos escritos, então essa primeira fase tudo bem. A segunda já tem que ter uma preparação um pouquinho maior, que é a oral, né, Vanessa? Então, prestar atenção em todas as fases. Sim. E também outro ponto que a gente acha importante, assim, se o projeto que vocês estão propondo já tem um site, já tem alguma mídia social ligada a ele, super importante manter atualizado, né? Porque se não tiver, tudo bem, a gente não tem como ver. Mas se já tem um site, uma mídia social, procura manter atualizado, né? Porque às vezes é pior, assim, se tem uma página lá no Facebook que foi criada 1 ano atrás, mas não tem nada postado, né? Tá super desatualizado, dá a impressão de que o projeto está abandonado, né? Então, às vezes é melhor não ter alguma mídia social do que ter e tá muito desatualizado. Então, e a comissão também entra e olha todo o material. Se colocar lá no site, a gente vai buscar tudo na inscrição, né? A gente olha tudo lá em detalhes, né? E um último ponto de comunicação é a questão da comunicação interna. A gente foca muito isso, é essencial, principalmente porque a gente está pedindo inscrição de um grupo, né? Então, não é uma pessoa sozinha que está inscrevendo e não é uma pessoa sozinha que vai fazer o projeto, né? Então, é super importante, né, que o professor e os alunos estejam alinhados, né? Não adianta um querer fazer uma coisa e o outro querer fazer algo completamente diferente. Vocês, né, precisam, antes de inscrever o problema, de submeter o projeto, né, de submeter, alinhar o que é o projeto que a gente está buscando fazer, qual é o resultado esperado, quem vai fazer o quê, né, quem que vai ser esse ponto de contato mesmo para a gente poder estar conversando aí durante o processo. Então, essa comunicação interna também é fundamental. Tá bom? Então, essas foram nossas 5 dicas de destaque. Oi, pode falar. Como tem o site é tão rico, tem tanto material, é só uma dica, porque como ainda tem tempo para as inscrições, né, todo o pessoal que está nos escutando, nos ouvindo, que tem muito material no site, né, que pode servir de referência, que tu pode utilizar, além do regulamento, que são essas dicas, né, que eu e a Vanessa, a gente está tentando resumidamente passar para vocês pela nossa experiência. Tem material da primeira infância, tem material referente à temática, referente no site, né, Vanessa, que as pessoas podem acessar, tu pode olhar o material e te inspirar para melhorar o teu projeto, ou para escrever o teu projeto, ou para discutir com o teu professor. Então, dá uma olhadinha e, com cuidado, e se está realmente disposto a te inscrever, te dedica. Ainda mais agora que a gente está com todas. Dá uma olhadinha e olha se está bem rico. No site, né, a gente tem uma parte lá que é o blog, né? E nesse blog tem diversos textos, tanto falando, né, de alguns casos de sucesso, aí alguns, né, casos inspiradores que podem inspirar a fazer o projeto, explicando mais em detalhes quem pode se inscrever, quem não pode, quais são os critérios, falando sobre primeira infância. Então tem um material bastante rico mesmo, né, que inclusive não vale só para quem vai se inscrever, né, todo mundo que quiser saber mais sobre primeira infância, tem um material bastante rico lá, né. Então a gente falou um pouquinho assim, já estamos terminando, os 10 minutinhos, a gente falou de 5 dicas para se inscrever, como fazer uma ótima inscrição. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é o contrário, assim, é o que não fazer na inscrição, né, o que a gente não deve fazer, né. Primeiro ponto, assim, para não errar, é não escrever de mais e nem de menos, né? A gente já recebeu, às vezes, quando não era formulário, por exemplo, que a pessoa podia mandar em Word, teve gente, sei lá, que escreveu 15, 20 páginas, assim, respondendo uma pergunta, às vezes, né? Você tem um limite lá de caracteres que, no caso do desafio, assim, não dá para escrever demais porque vai bloquear lá o formulário. Mas é importante se preparar antes. Se você faz um rascunho lá no Word, escreve 3 páginas, aí você vai ter que preencher em 500 caracteres, o que você vai fazer? Como é que você vai cortar tanto assim? Então,
já dá uma olhadinha primeiro no formulário, qual que é o tamanho médio esperado das perguntas, né? E já se programa para escrever nesse tamanho, tá? Essa fase não tem como mandar algo à parte, assim, a gente não está recebendo nenhum material, um Word, algum documento a mais, é o formulário, você tem que preencher as perguntas dentro do espaço regulamentado, né? Então não adianta escrever demais, porque vai bloquear, você não vai conseguir preencher. E o contrário também, sabe? Escrever de menos, que a gente quer dizer, às vezes a gente faz uma pergunta, explique, né, o seu impacto social. A pessoa coloca uma frase, assim, sabe? Em uma frase, você não está explicando, né, como que é o seu impacto social. Ou, às vezes, coloca uma resposta que a gente chegou a receber casos que era uma palavra, tá? Vou até ler alguns aqui. Tinha uma pergunta que era: de que modo sua iniciativa fomenta o impacto coletivo? Aí a gente recebeu uma resposta: tocando o coração das pessoas. E aí, né? De que modo a iniciativa fomenta o impacto coletivo? Não sei, não entendi, né? Então, ou só uma palavra, comprometimento. Então, assim, tem que descrever minimamente, né? Então, precisa ficar claro, né? Qual é o seu projeto, qual é a solução, qual é o impacto, né, potencial. Então, não escrever demais e nem de menos. Mas isso aí, hoje o formulário, como é tudo online, já facilita, né? Então, escrever demais, tu já está limitando pelos caracteres. Então, a gente consegue ajudar aqueles que são muito prolixos. Então, já ajuda, né? Mas o escrever de menos também é um problema, como tu reforçou. É outro problema, porque aí não fica claro, né, o que é o projeto. Né? Não, e muitas vezes... como a gente já falou, né? E também... o que escrever? Tocando o coração, botando... Então, coisas muito subjetivas também fica difícil para a comissão de seleção avaliar, né? Então, assim, tu colocar demais ou de menos e também com palavras subjetivas, então, tu está dificultando a avaliação. Então, tu tem que pensar, quanto mais objetivo e que apareça tudo e que forme tudo, melhor para a avaliação e para o teu projeto. Exatamente. A gente sempre fala assim, a dica é balancear, né, objetividade e emoção. Então, você tem que descrever claramente o que faz, qual é o resultado esperado, mas, claro, né, a gente não está falando de negócios aqui, não é exclusivamente falar em números, né? Então, não adianta só dizer um número, eu vou atingir, sei lá, 500 alunos. Não é esse o ponto, né? Tem que ter esse lado emocional, balancear, mas também tem que ficar minimamente claro o que a gente está esperando, tá? Como a gente já falou também, outro erro comum é a questão de revisão, né? Revisão ortográfica, digitação. Claro, né? Não se espera que esteja perfeito, mas principalmente porque a gente está falando de educação, pega mal se vier um texto com muito erro, né? Pede para alguém revisar antes, tá? Então a gente não está falando de uma coisinha ou outra, mas se vier algo que às vezes não faz nem sentido, não tem coerência, não tem coesão, né? E, né, tem, às vezes, uma brincadeirinha que a gente pegou aqui, que às vezes um acento também muda muito, né? A gente recebeu uma vez uma questão aí de inovação que era, né, a questão era criação de um ralador de coco. Só que a pessoa, né, errou o acento. E aí botou um acento no segundo O. Então, ficou um ralador de cocô, né? Então, ficou bem esquisito, né? Então, cuidado com acentos também, ok? E aí, as últimas dicas, né? Questão de não perder, né, o tempo de se inscrever se você não atende minimamente os critérios, é o que a gente falou no começo. Tem um critério de elegibilidade ali, né? Precisa ter, no mínimo, né, um professor e 2 alunos. Se você está fazendo um projeto sozinho, você precisa arrumar mais 2 pessoas, né? Senão não vai ser aprovado. Né? A gente está pedindo, né, que os projetos tenham esses 2 grandes temas, ou é parentalidade, ou é cidades amigas das crianças, ou os 2 juntos. Se não atende nenhum dos 2, não adianta se inscrever, também não vai ser aprovado, né? Então, é essa ideia, né, de ficar, não tenta forçar, né, encaixar um projeto onde ele não se encaixa. Procura um outro edital, um outro desafio, um outro prêmio que tenha mais em comum, tá bom? E acho que o último aí, a gente já falou também, mas vale terminar com ele, né? Não deixe para o último dia, para a última hora. Né? Problemas de internet, conexão, vai cair a rede, qualquer coisa, sempre podem acontecer. Tá? Então, não confie e não confie que vai ter prorrogação, porque como tem alguns prêmios que sempre tem prorrogação, não confie. Não vai ter prorrogação, tá? Não vai ter prorrogação. Te garante como está ali, né? Porque senão eles ficam esperando. Prorrogação é aquela coisa do brasileiro, né? Sempre deixa para a última hora achando que vai mudar e nem sempre. Tem prêmio que, de fato, não prorroga, tá? Nunca considere que vai ter uma prorrogação.
Às vezes acontece, muitas vezes tem, mas não dá para achar que vai ter, tá? Não é o ideal. Tá? Então, essas eram as dicas que a gente queria passar para vocês. A gente tem 5 minutinhos, porque parece que o negócio cai aqui do nada, assim, então se cair, né, vamos ver, a gente tem 5 minutinhos. Thelmas, o que você gostaria de comentar? Não sei se surgiu alguma pergunta aqui que eu não consigo ver. Se tiver, alguém pode mandar aí, né, se teve alguma dúvida, alguma pergunta. E porque se você quiser falar um comentário final. Então tá, agradecer a oportunidade mais uma vez, e eu acho que vejam o site, procurem se informar, e quem está na universidade, quem está na faculdade, alunos, professores, inscrevam o seu prêmio, inscreva o seu projeto, e muitas vezes a possibilidade de transformar a vida tirando isso do papel. Então, é uma oportunidade que a NUP, a OEI, a Ponte a Ponte, todos os parceiros desse desafio universitário estão dando para as instituições de ensino superior, públicas ou privadas, seus alunos, a tirarem os projetos do papel. Então, tem uma premiação, nós nem falamos na premiação ainda, né? Não deu tempo. Mas vocês têm uma premiação, agora tu comenta por último. Então, é a oportunidade. E a OAI também depois, conjunto com vai fazer uma publicação dos vencedores, e essa publicação a gente sabe que isso aí depois para divulgação, para outros projetos é muito importante. Então, a gente espera que vocês se inscrevam e continuem, e olhem o site e façam perguntas pelo site, porque senão agora já vai cair, Vanessa, eu deixo para tu terminar. Então, em nome da OAI, do diretor, Rafael Calu, a gente agradece a oportunidade e contem conosco para a gente tocar esse desafio até o final e que muitas inscrições venham para a gente poder tirar do papel esses projetos. Obrigada. Obrigada, Thelma, agradeço. Obrigada a todos que estão participando aqui. Então, a última informação, né? Estão perguntando sobre o prêmio. A gente não está falando, na verdade, como prêmio. Por quê? Porque é um incentivo para você tirar o seu projeto do papel. Tá? Então, os projetos vencedores, né, a gente vai selecionar 10 projetos vencedores que vão receber o valor de R$10.000. Tá? Então, cada grupo, né, aí de aluno-professor vai receber R$10.000 para executar esse projeto, né, ou parcialmente executar no primeiro semestre do ano que vem. Tá? Então, claro, assim, cada um recebe um certificado, aí sim, individual, mas não é um prêmio no sentido, não é R$10.000 para o aluno ou para o professor. São R$10.000 para tirar o projeto do papel, né, e ajudar a mudar a sociedade, a gente contribuir aí para uma primeira infância melhor. Até por isso que a gente falou logo no comecinho, né, não é um prêmio, é um desafio, né, desafio universitário pela primeira infância, com o objetivo, né, de juntos aí, professores, né, alunos, agentes da Ponte a Ponte, da OEI, da ANUP, da Vanlia, todos juntos contribuir para uma primeira infância melhor. Bom, então, qualquer dúvida aí, entre em contato com a gente, né, pelo e-mail, Júlia ou Denise, se puderem só digitar aí o e-mail do desafio de novo para todo mundo acessar, né, acessem a página do desafio e se inscrevam, tá bom? Então, foi isso, obrigada, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Perdoem aí no comecinho aí os erros tecnológicos, né, foi a nossa primeira vez aqui numa live, estamos vendo Instagramers aqui, então aí as próximas já vai ser melhor. Tá bom? Então é isso. Obrigada a todos. Boa tarde. Se inscrevam. Tchau, tchau. Obrigada, Vanessa. Tchau, tchau, gente. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau.